Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou-vos a gravar conforme vem o meu pensamento, conforme vem flui ou eu tenho ou eu tenho a inspiração, e estou-vos a gravar com a roupa de andar de casa. Portanto, é uma t-shirt que já está meio rota, que já está meio desbotada, mas ela já tem muitos anos, não é? Portanto, já tem mais de 10 anos esta t-shirt, mas eu não queria perder aqui o insight. Eu já venho... portanto, eu fiz um vídeo anterior a este sobre reencarnação e eu, como eu falei lá no outro vídeo, eu não sei quando é que estes vídeos vão sair, porque isto foi mesmo... é para eu não perder aqui o momentum do insight. Mas vamos lá. Este tema aqui, em que eu vou falar sobre a mitologia e vou falar sobre o facto, os deuses, e vou falar sobre o facto de eu considerar os deuses como sendo ETs, ok? Eu aqui há uns meses eu tive um sonho em que, e reparem, aquilo que aconteceu, que a Igreja Católica fala do nascimento de Jesus e tal e coisa, eu não quero... não significa que isso não seja verdade, só não é como a Bíblia contou, ou como o catolicismo contou. Então eu sei que é real aquilo que aconteceu com Jesus e o nascimento e tal e coisa, porque eu tenho alguns sonhos. E eu tive um sonho em que, muito claro, muito nítido, em que me mostrava e me dizia assim: os reis magos, reparem, reis magos, que a Bíblia conta que trouxeram as 3 especiarias, né? E que seguiram a estrela guia, e que foi exatamente por esse sonho que eu decidi nomear o canal do tarot de estrela guia, né? Que é justamente isso, é uma estrela guia que guia. Mas enfim, eu tive o sonho com os 3 reis magos, e reparem, o sonho foi para passar a mensagem. Portanto, eu vi os 3 reis magos altos, grandes, altos que eu digo não é do 1,80m nem do 1,90m, eu estou a falar altos, gigantes para nós, que eu tinha que olhar para cima porque eram extremamente altos, talvez o dobro de nós, talvez 3 metros de altura, e eles andavam sim em camelos, mas não eram os camelos que nós conhecemos aqui na Terra, eram camelos que obviamente conseguiam comportar o tamanho e o peso daqueles seres. Portanto, eu li e interpretei como camelos o animal que nós conhecemos aqui, porque é o que nós conhecemos, é o que eu conheço, é o que minha consciência ainda permite conhecer. Agora, a mensagem era: os reis magos não são daqui, são extraterrestres. São extraterrestres. Porquê? Reparem no nome, eles eram magos. Magos. O termo mago já é antagónico ao catolicismo, que ele não acredita nada disso. O catolicismo, com magia, que praticam, mas nós não podemos saber, não é? Mas já é antagónico. Entendem? Pronto. E quando eu ouvi, claro que aquilo teve uma imagem, teve toda uma cena e não sei o quê, e depois eu ouvi na minha tela mental: os reis magos não são deste mundo. E eu senti que a mensagem era: eles são ETs, são extraterrestres, assim como Jesus. Porque eu também ouvi: Jesus é um ET de ser extraterrestre. Certo? Ok. Agora, quando eu tive esse sonho, aí começou, parece que abriu aqui qualquer coisa, em que me diziam assim: vocês já ouviram falar dos Anunnakis? Eu acho que já, se não, eu vou-vos explicar de forma resumida. Os Anunnakis são os extraterrestres que vieram aqui ao planeta Terra, numa dada altura, para explorar um minério chamado ouro, ok? Por causa da nave deles, que precisavam desse minério para a nave deles. Mas eles não queriam, isto é grosso modo e bem resumido, não queriam fazer o trabalho duro de ter que minerar o ouro, de ter que andar à procura do ouro, certo? Então, hibridizaram seres humanos com a sua gente, portanto com os ETs, ok? Com esses Anunnakis, certo? Esses seres extraterrestres. Agora eu quero que vocês pensem numa coisa.
Depois houve aqui a escravidão e coisas do género, mas eu quero que vocês fixem só nesta parte da história, que depois vai dar ao mito de Adão e Eva. Os Anunnakis ficaram ali na zona que hoje é conhecida como o Iraque. Eu acho que já vos falei desta história em algum vídeo, e que, de alguma forma, pegaram nos Anunnakis, porque reparem, isto não aconteceu só ali, isto aconteceu em vários pontos do globo, não é? Mas reparem, vocês imaginam-se agora a ver uns ETs, portanto umas figuras gigantes, bem maiores do que vocês, com uma aparência completamente diferente, com cores diferentes. Quando eu digo cores, não é preto e branco como nós conhecemos aqui na Terra, que nós já temos uma certa dificuldade em entender as diferenças. Imaginem estes seres, não é? Enfim, mas com outras características, com outros poderes que nós não temos aqui, com outras tecnologias que nós não conhecemos ainda aqui na Terra. O que é que vocês iriam pensar? Olhavam para cima, porque eles vêm de cima das naves, e vão dizer que eles, como têm mais poderes, mais conhecimento, mais sabedoria, mais tecnologia, são deuses. Então os deuses da mitologia, na verdade, não são nada mais, nada menos do que ETs, como extraterrestres vindos de outros planetas, e por isso é que lhes foram atribuídos várias características humanas, porque se são deuses não era suposto terem inveja, passarem por pedofilia, passarem por incestos, passarem por uma série de coisas que são características nossas humanas. Então isso significa que nós, quando cultuamos divindades, nós estamos a cultuar ETs, extraterrestres, seres que vêm de outros planetas, e que nós nos vamos não é adequando, mas talvez associando ou que vamos nos identificando com características de determinados deuses, determinadas divindades, e vamos cultuando como se aquela divindade ou aquele deus fosse algo superior do que nós. Entenderam? Então, na verdade, nós estaríamos a cultuar ETs. E como não existe tempo nem espaço, isso significa que nós estamos a conectar em termos energéticos com seres de outros planetas. E que nós, quando fazemos ofertas, ofrendas, seja elas animais ou outra coisa qualquer, nós estamos a reforçar essa energia ou a direcionar essa energia para lá, mesmo que eles não necessitem necessariamente disso. Entenderam? Então, quando nós estamos a falar dos Anunnakis, que seriam, e que hoje se sabe que eles voltaram para recuperar, ou para tentarem recuperar o poder, o domínio do planeta, que hoje, como quem diz, eles já estão aqui há muitos milénios, não é? E por isso é que nós estamos a ver a porcaria que estamos a ver hoje, atualmente no mundo, certo? Porque nós estamos a ver 3 grupos de Anunnakis que estão no plano espiritual, que estão a tentar obter o poder para si. Eles guerreiam entre eles e depois guerreiam contra o que nós chamamos de luz. Compreendem? Pronto. Então, não significa que os deuses da mitologia que nós, por exemplo, eu cultuo de Hecate, né? Entretanto, vou-vos fazer um vídeo sobre isso também. Não significa que Hecate seja uma energia, um ET, um espírito, uma divindade, ou sei lá o quê, má, com uma energia trevosa, entendem? Mas que os há, né? As bruxas não existem, mas que as há, é que diz aqui na minha zona, certo? Então isso significa que nós, na verdade, não estamos a cultuar deuses, porque talvez não exista ninguém à face de todos os universos que existem, que nós conheçamos ou não, que sejam assim tão elevados. Entenderam? Sei que parece um pouco complicado, mas é isso. O meu pensamento é este. Então talvez os deuses da mitologia não seja propriamente mitologia, seja real, eles tenham aparecido. Pode haver aqui uma distorção de contos, de lendas, de mitos, certo? E muita gente que não acredita, mas na verdade significa que, porque reparem, essas mitologias todas, com exceção da mitologia cristã de Adão e Eva, que foi copiada, não estou a falar dos nascimentos de Jesus nem nada, estou a falar do mito de Adão e Eva, entenderam? Da serpente,
mas será que não foi uma cópia das mitologias que já existiam? E para mim, as mitologias, na verdade, são o contar da descida dos ETs, da vinda dos ETs, antes de haver talvez o dilúvio, o que nós conhecemos como dilúvio da Bíblia. Ou antes de nós perdermos o poder, entre aspas, de trabalhar com a parte invisível. Entenderam? Porque houve ali uma altura, portanto, existiram pelo menos duas civilizações extremamente evoluídas aqui antes do dilúvio acontecer. O dilúvio da Bíblia é real, não da forma como a Bíblia conta, obviamente, porque está distorcido, mas o dilúvio que a Bíblia relatou é real, não é? Com outras nuances, mas é real. Mas antes desse dilúvio existiram duas grandes civilizações, a Atlântida e a Lemúria. Mas como, entretanto, reencarnaram, entre aspas, não é? Como vieram para cá alguns exilados, acabaram por, assim, seres bastante trevosos, acabaram por dar origem à guerra que houve entre a Atlântida e a Lemúria e que acabou por resultar no dilúvio para limpar o que estava, entenderam? E a partir daí foi-nos retirado também, entre aspas, mas retirado este nosso poder de lidar com a magia, entenderam? A magia aliada à ciência, compreendem? Pronto, é isso, resumidamente. Então os Anunnakis voltaram e vieram para cá depois de uma fase em que já existiam humanos aqui e humanos negros. Os povos originários são negros, não são brancos, só para que vocês saibam. E que, entretanto, fizeram a hibridização entre o ser humano e o ser da civilização deles, extraterrestre, e então resultou numa mutação de ADN e que deram origem às mutações de ADN que nós vamos estudando, ou de DNA, não é? Nós vamos estudando na escola, que tínhamos os homens das cavernas, os australopitecos e por aí fora, até chegarmos aos sapiens, somos nós, homo sapiens, sei lá, que nome é que depois também vão dar lá para a frente, não é? Mas enfim, vocês entenderam. Então houve ali uma mutação genética que dos ETs, que vem dos ETs, entenderam? E que nós vamos agora saltar para a sexta raça humana e que tem a ver com essa mutação genética provocada pelos ETs, entenderam? Portanto, é isso que me passa pela cabeça muitas vezes, entenderam? Pronto, eu talvez faça mais vídeos destes, não quero estar a perder muito os momentos em que eu tenho estas descarregadas de informação e quero começar a perguntar, portanto, tenho que estar minimamente apresentável para vocês aqui, não é? Porque às vezes eu parece que saí lá do, entenderam? Sei lá de onde, sei lá eu de onde, mas está tudo bem, né? E eu não quero perder muito este momentum de quando me vêm os insights, eu gravo para vocês e fica a informação aí. É isso. Vocês já conheciam os Anunnakis? Ou é tudo novidade para vocês? Ou é tudo de alguém que viaja muito, não é? Talvez no astral, sei lá eu, não é mesmo? É isto. Beijinhos.